Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. O tema da mensagem de hoje é a conversão de Saulo e a soberania de Deus na salvação. A conversão de Saulo e a soberania de Deus na salvação. Nós vamos ler a partir do verso 1. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, para reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque a tua palavra chegou a nós. Senhor, nós te damos graças pelo teu evangelho. Nós te damos graças por tão grande salvação com que o Senhor nos salvou. Obrigado, porque o Senhor operou soberanamente, nos trouxe aqui nessa manhã. O Senhor nos salvou. Nós queremos orar pela tua palavra nessa hora, pedindo que venha sobre nós teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria e revelação. Dá-nos mais revelação do evangelho, Senhor. Renova o nosso amor pela tua palavra, pelo teu evangelho. Eu oro para que, se pessoas estão me ouvindo ainda não foram salvas, que o Senhor possa salvar pessoas nessa manhã. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos diante desse texto, é um texto muito forte aqui no livro de Atos. Nós vamos falar sobre ele, a conversão de Saulo e a soberania de Deus na salvação. E a gente vai dividir a pregação em 3 partes, 3 pontos aqui. Nós vamos falar sobre o chamado divino, o chamado de Deus. Nós vamos falar sobre a convicção que um pecador precisa ter. E o terceiro ponto, nós vamos falar sobre a conversão. Então, chamado, convicção e conversão é o caminho que nós vamos trilhar aqui nesta passagem. E qual é o contexto aqui dessa passagem? Se você percebeu, a primeira frase aí do versículo 1 diz: enquanto isso, ou seja, estava acontecendo algo, e o que estava acontecendo é que após a perseguição, após o martírio de Estevão, uma perseguição muito forte começou na igreja primitiva, onde eles foram obrigados a sair de Jerusalém. E enquanto eles iam, eles pregavam o evangelho. Então, a partir aqui do capítulo 8, nós
vamos começar a ver a expansão do Evangelho para outras nações, a expansão do Evangelho para os gentios. Mas, neste meio tempo, nós temos a conversão de Saulo. Então, estes capítulos aqui, do 8 até o 11, vão retratar o Evangelho indo para os gentios. Então, é justamente por isso que a conversão de Saulo ela é colocada nesse momento da narrativa. Porque Paulo, e aí já vamos começar aqui corrigindo algo que é muito falado, que Paulo mudou de nome depois que ele foi salvo, né? Quem já ouviu isso? Que Paulo mudou de nome depois que ele foi salvo. E por mais que ficou uma teoria muito bonita, né? Nossa, ele se converteu, foi salvo a ponto de Deus mudar o nome dele. Apesar de ser bonito, não é bíblico. A diferença aí entre Saulo e Paulo é apenas uma tradução. Então, Saulo é o nome hebraico de Paulo, é o nome entre os judeus, e Paulo é o nome grego dele, ou o nome romano. Então, é só uma questão de tradução de nome. O nome dele não foi mudado. E aqui ele é apresentado como Saulo justamente porque ele está nesse contexto aqui entre os judeus. Quando ele começa a pregar para os gentios, Lucas já começa a chamar ele de Paulo por conta disso aí. Então, neste capítulo 9, nós nos deparamos com a história da conversão de Paulo. E a conversão deste homem foi um pivô, foi central para o futuro da igreja. E era muito apropriada que fosse dessa forma devido à importância que Paulo tem na palavra e a importância que ele tinha no contexto da época. A conversão dele foi algo único. Nós não temos relatos tão dramáticos de conversão na Bíblia como o relato de Paulo. Paulo, ele era um homem único, por nascimento um judeu, por convicção um fariseu, por cidadania um romano, por educação um grego, então pela graça um cristão. Paulo tornou-se missionário, teólogo, evangelista, pastor, mestre, pregador, apóstolo, líder e tudo isso ao mesmo tempo. Seria difícil imaginar um outro homem como Paulo, mas aqui no capítulo 9 não é a primeira vez que nós somos introduzidos a Paulo. Na pregação do Ângelo, quando ele fala sobre a pregação de Estevão, ali no finalzinho do capítulo 7, nós vemos que existe um homem que está testemunhando e aprovando a morte de Estevão. As roupas dos que mataram Estevão estão aos pés deste homem, e este homem é Saulo, este homem é Paulo. E é muito interessante porque quando nós olhamos para o capítulo 7, é como se o capítulo 9 fosse uma resposta à oração que Estevão faz no final do capítulo 7. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E o que nós vemos no capítulo 9 é justamente Deus perdoando aquele que cometeu um pecado contra Estevão. Irmãos, a graça de Deus é algo maravilhoso. Nós estávamos cantando aqui, cantamos tanto sobre a graça e sobre o Evangelho hoje, e eu peço que você deixe o seu coração aberto para ouvir mais uma vez o Evangelho, para permitir que o Senhor fale com você. Amém? Vamos falar um pouco mais sobre Paulo, usando as próprias palavras do apóstolo Paulo. Você não precisa abrir, mas a conversão de Paulo, ela é descrita pelo menos mais 2 vezes no livro de Atos. Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, em 2 momentos em que Paulo está sendo julgado e ele vai se defender. E Paulo, segundo as próprias palavras dele, no capítulo 22 ele diz: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Em Atos 26 ele diz: como fariseu,
vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Em 1 Timóteo, Paulo diz: fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente. E aqui em Atos capítulo 9, o texto nos introduz que o evangelho está se espalhando, mas Paulo ainda está respirando ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um assassino. Nós estamos diante de um homem que era um blasfemador. Nós estamos diante de um homem que estava insultando o Senhor, que estava perseguindo os cristãos, colocando tanto homens como mulheres em cadeias, e votando para que eles fossem mortos. Nós estamos diante de um homem que testemunhou e aprovou o martírio de Estevão apedrejado. E tudo isso em nome de Deus. E o primeiro ponto que nós vamos ver é o chamado. A salvação é uma obra da soberania divina. O texto diz que Paulo estava a caminho dessa cidade de Damasco. Ela ficava aproximadamente 6 dias de distância de Jerusalém. E ele estava caminhando para essa cidade, respirando ameaças de morte contra os discípulos. Eu achei muito interessante essa expressão que Lucas coloca, porque é como se ele estivesse apresentando Paulo, e a essência da vida de Paulo nesse momento é matar e perseguir os cristãos. Ele estava respirando ameaças de morte. O que ocupava o pensamento de Paulo, os planos de Paulo, o propósito de vida de Paulo nesse momento era um único, somente um: perseguir e matar os cristãos. E ele está decidido: estou indo para Damasco para perseguir cristãos lá, para matar cristãos naquele lugar. Essa é a resolução de Paulo. Ele diz em Atos 26, eu estava convencido de que eu deveria fazer isso. Este era o meu objetivo de vida: matar cristãos, colocar cristãos na cadeia, exterminar os seguidores de Jesus, o Nazareno. Ele estava focado em fazer isso. E aqui ele está indo para Damasco. Mais uma pequena correção. Nós costumamos dizer que quando Paulo converteu, ele caiu do cavalo, né, gente? Só se for no sentido figurado de cair do cavalo, né? Mas literalmente a palavra não diz que ele estava num cavalo e que ele caiu. Diz que ele caiu ao chão, mas não que ele caiu do cavalo, tá? Não tem cavalo na narrativa. Pode ter tido um cavalo? Pode. Talvez ele estava a cavalo? Talvez. Mas o texto não fala de um cavalo. Tudo bem, gente? Só a nível de informação aí, tá? Mas esse era Paulo, este cara focado. O destino dele era Damasco. O destino dele era matar e perseguir em Damasco. E aí no versículo 3 diz o seguinte: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. A salvação é uma obra soberana de Deus. Paulo não estava buscando Jesus.
Paulo não estava buscando se converter a Jesus. Paulo não estava buscando aceitar Jesus o Nazareno como o seu Salvador. Muito pelo contrário, ele estava tentando destruir o testemunho de Jesus e os seus discípulos. Nós não vemos nenhum tipo de iniciativa de Paulo em buscar o Senhor ou em buscar a salvação. O texto diz que de repente, Paulo não estava esperando por isso. Se alguém naquele dia falasse para Paulo, hoje você vai se tornar cristão, Paulo teria rido de um tamanho absurdo como esse. Nunca passou nos pensamentos de Paulo que um dia ele iria se tornar um discípulo daquele que ele estava perseguindo. De repente, uma luz brilhou. De repente o Senhor o chamou. Foi algo repentino, foi algo inesperado, não foi algo planejado, não tinha um apelo acontecendo. Ele estava indo, você percebe que ele estava no caminho de pecar, ele estava em profundo pecado, ele estava indo matar pessoas, e neste momento, de repente, uma luz brilha do céu e fala com ele. A salvação, irmão, de qualquer pessoa, seja qual for a história dela, a salvação de qualquer pessoa, seja o testemunho que essa pessoa diz acerca da própria salvação, a salvação de qualquer pessoa é uma obra totalmente iniciada pelo Senhor. Todos que foram salvos, só foram salvos porque assim Deus quis. Ninguém foi salvo porque ele buscou a Deus primeiro. A salvação é uma obra que Deus inicia nas nossas vidas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Paulo está dizendo que desde o ventre materno, Deus já tinha escolhido ele para a salvação. No ventre materno, gente, ele não tinha consciência de nada, ele não fazia absolutamente noção de nada do que significa a vida, ele estava no ventre da mãe dele, mas ele diz: o Senhor já tinha me escolhido, o Senhor já tinha me separado, e um dia o Senhor me chamou. O chamado do Senhor é um chamado irresistível. Quando Deus chama alguém, é impossível que esse alguém resista ao chamado do Senhor. Você pode até tentar resistir, você pode até resistir ao chamado do Senhor, mas no momento que Deus decidir vencer a sua resistência, Ele vence. O chamado do Senhor para a salvação é um chamado irresistível. A graça do Senhor que nos atrai para Ele é uma graça irresistível, e graças a Deus por isso. Porque se fosse possível resistir, o tanto que nós somos pecadores, irmão, você acha que hoje teria alguém salvo? Graças a Deus que a graça é uma graça irresistível. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, amém? Muito interessante, porque nas outras narrativas diz que o horário em que Paulo teve essa visão foi meio-dia. E o sol de meio-dia é o sol mais forte que nós temos, é um sol que brilha muito. Mas no capítulo 26, Paulo diz que ele viu uma luz mais brilhante do que o sol. Quem é esse que se revela e consegue brilhar mais do que o sol no seu fulgor? Paulo teve uma visão de Jesus Cristo que mudou a vida dele completamente. E perceba, Paulo não estava sozinho. Irmãos, uma luz que resplandece mais do que o sol ao meio-dia brilha diante de Paulo. Ele testemunha que vê Jesus o Nazareno. Houve uma voz falando com ele, mas os homens que estavam ao redor dele não viram Jesus, não entenderam o que a voz dizia. Sabe por quê?
naquele dia, Deus queria salvar Paulo. Será que esses homens converteram? Não sabemos, né? Mas a história diz que eles vão para Damasco e Ananias prega o evangelho. Quem sabe eles converteram. Mas o que eu estou querendo enfatizar, Deus quis salvar Paulo neste momento. Somente ele viu a luz, somente ele ouviu a voz. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Irmãos, você só ama a Deus hoje, porque Deus te amou primeiro. Você só consegue louvar ao Senhor, porque o Senhor te salvou. Você só veio até Jesus, porque o Pai te atraiu. Entre nós temos o hábito, e até falamos isso para a linguagem ficar mais acessível, mas quando fazemos apelo, costumamos dizer: quem deseja aceitar Jesus no seu coração? E essa é uma pergunta teologicamente equivocada, porque não somos nós que fazemos uma escolha em aceitar Jesus ou não. Na verdade é o contrário. O Senhor é quem escolhe nos aceitar como seus filhos. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E no versículo 9, a ordem: levanta, vai até a cidade e lá te direi o que você deve fazer. Irmãos, não existe nenhuma expressão de Paulo em buscar aqui o Senhor. A nossa salvação pertence totalmente a Deus. Ele é completamente soberano na nossa salvação. E o segundo ponto, a convicção. O primeiro ponto é o chamado. Deus, Ele é soberano na nossa salvação. O segundo ponto é a convicção que o pecador precisa ter. A voz, no versículo 4 diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? O texto diz que Paulo, quando vê essa luz, ele cai por terra. Paulo agora está começando a responder ao Evangelho. Paulo agora está na posição que todo homem precisa estar para ser salvo, prostrado, com o rosto em terra. Saulo cai por terra e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E isso aqui é muito interessante, porque Saulo estava perseguindo quem? Os discípulos. A voz não diz: Saulo, Saulo, por que você perseguiu Estevão? Saulo, Saulo, por que você permitiu que acontecesse com Estevão aquilo e não fez nada para intervir? A voz não diz: Saulo, Saulo, por que você está indo até Damasco para perseguir os discípulos? A voz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está lutando contra mim? Por que você está me perseguindo? A convicção que todos os pecadores precisam ter é de que os nossos pecados, em última instância, todos eles são cometidos contra Deus. Paulo não estava perseguindo simplesmente os discípulos de Jesus. Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. O pecado de Paulo não era contra aquelas pessoas simplesmente, mas o pecado de Paulo era contra o próprio Cristo. Paulo está caindo em si de que ele está perseguindo Jesus, o Filho de Deus, e essa é a convicção de que todos nós, como pecadores, devemos ter. Os nossos pecados não são simplesmente uma ofensa contra o próximo. Os nossos pecados são uma ofensa contra Deus. Davi, no Salmo 51, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti. Isso aqui é muito interessante, e eu fiquei pensando muito na vida da igreja. Não é a aplicação primária disso aqui. Quantas vezes nós achamos que o nosso problema é com o outro? Quantas vezes nós achamos que o nosso pecado é com o outro?
E nós temos que resolver com o outro ou internamente. Sim, nós precisamos. Mas em última análise, nós precisamos resolver os nossos dilemas com Deus. Em última análise, todos os nossos problemas têm uma fonte, têm uma origem, a nossa relação com Deus. Se você tentar ficar resolvendo a sua vida simplesmente numa esfera exterior, com as pessoas, com as circunstâncias ao seu redor, você pode zerar tudo, mas se você não resolver o seu problema de relacionamento com Deus, estes problemas vão continuar te cercando. Nós não estamos perseguindo as pessoas. Obrigado, eu só preciso do ar-condicionado, seria melhor. O nosso problema, no final das contas, não é com as pessoas. O nosso problema, no final das contas, é com Jesus. A voz que chega até Paulo é: por que você me persegue? E aqui nesse texto não tem, mas no texto de Atos 26, tem uma frase bem célebre de Jesus que é, e eu tenho a impressão que ninguém entende bem essa frase, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mais uma versão mais atualizada poderia estar dizendo: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Mesmo assim ainda não ficou claro, né? Mas aguilhão era uma ferramenta que os camponeses, os fazendeiros usavam para conduzir bois. E era basicamente uma lança que tinha uma ponta muito afiada, e aquilo servia para conduzir o boi. Se o boi estava indo para um lado errado, aquele condutor iria pegar o aguilhão e enfiar ele no boi para ele ir para o outro lado. E o que acontecia é que, quando o boi resistia ao direcionamento do aguilhão, ele começava a ficar agressivo contra o dono. Mas obviamente o dono não iria tirar aquele aguilhão dali. E cada vez que esse boi ficava mais enfurecido, mais ele se furava no aguilhão. Cada vez que ele resistia ao direcionamento que aquele fazendeiro estava dando para ele, cada vez ele se machucava ainda mais. E aqui é interessante porque o Senhor está comparando Paulo e todos os homens pecadores a um boi, a uma mula. E aí você pode pensar: nossa, mas que ofensivo, irmãos. Não existe um ser mais obstinado no mundo do que o ser humano. Então Jesus está dizendo para Paulo: para de ser esse boi selvagem, resistindo a mim. Por que você está me perseguindo? E o ponto é, se você continuar resistindo, Paulo, quem vai ser o maior prejudicado nisso? Você mesmo. Eu não vou parar. Eu não vou tirar o aguilhão do seu lado. A melhor coisa que você precisa fazer é se render. Você está resistindo até o dia em que eu quiser superar a sua resistência. E você? Se percebe em muitos momentos lutando contra o Senhor? E você? Quando é que vai parar de recalcitrar ao aguilhão? Quando é que você vai parar de resistir àquilo que Deus está conduzindo a sua vida para ir? Quantas pessoas nós encontramos, nós conversamos, nós pastoreamos, quantas situações nós observamos que Deus está querendo mexer em uma área da vida e aquela pessoa está resistindo. Deus está falando algo e aquela pessoa finge que não está ouvindo. Até quando você vai resistir? Até quando você vai lutar contra Deus? É você quem está perdendo. É você quem está sendo ferido.
Duro é para ti resistir ao Senhor. Sabe por quê? Você pode resistir, mas no momento que Ele decidir superar a sua resistência, Ele supera. Não tem como vencer o Senhor. E ao mesmo tempo que isso é duro, isso é maravilhoso. Porque se existe uma missão que Deus está empenhado, é em conquistar o seu coração. Se existe uma missão que Deus está empenhado, é transformar você, que muitas vezes parece um boi selvagem, em alguém semelhante a Jesus Cristo. Essa é a maravilha da graça soberana de Deus. Você pode espernear, você pode chorar, você pode resistir aos tratamentos de Deus na sua vida. Quando o irmão vai te confrontar, você pode fazer o auê que você quiser, mas Deus não vai desistir até que Ele tenha o seu coração por completo. Cada parte do seu ser, um dia vai pertencer completamente ao Senhor. Todas as áreas da sua vida, um dia serão plenamente transformadas. Você como um todo, um dia será semelhante a Jesus. Deus está empenhado nisso. E resistir nos causa dor. A melhor coisa que podemos fazer é desistir. Nos rendermos aos processos que Deus está nos conduzindo. Quanto mais rápido nós nos entregarmos, mais rápido nós somos transformados. Naquele dia, se alguém tivesse dito ao apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Damasco, que um dia ele se tornaria pregador do evangelho de Jesus Cristo, sem dúvida ele teria rido deste absurdo. Mas o Senhor tinha a chave do coração de Paulo. E o Senhor abriu o coração dele quando Ele quis. E assim será com você. Se Ele decidiu tê-lo como um dos seus seguidores, você será um discípulo de Jesus. Se Ele decidiu que vai ter o seu coração por completo, Ele terá. A graça soberana de Deus irá prendê-lo, irá prender o mais sangrento dos perseguidores, e se tornará o mais ousado dos santos. Talvez você esteja desprezando o próprio Salvador, que um dia você amará. Talvez você esteja tentando derrubar aquilo que um dia você vai ajudar a construir. Talvez você esteja lutando e perseguindo homens e mulheres que um dia você vai chamar de irmão e irmã. Você pode resistir contra os aguilhões, mas não pode fugir do seu domínio. Você pode lutar contra Jesus Cristo, mas você não pode tirá-lo do trono. Você pode lutar contra Ele, mas você não pode impedir que um dia Ele finalmente te vença. Você pode rir dele, mas você não pode rir no dia do julgamento. Você pode zombar da religião, zombar do cristianismo, mas todos os seus escárnios não podem desfazer a verdade. O Senhor terá o nosso coração, e o melhor que temos a fazer nosso coração é nos rendermos a Ele. Amém, irmãos? Essa é a convicção que precisamos ter. Que todos os nossos pecados são cometidos contra o Senhor, e de que duro é lutar e resistir ao aguilhão. E a melhor coisa que devemos fazer é nos rendermos. E foi isso que Paulo fez. A resposta de Paulo, e esse é o meu terceiro ponto, a conversão. Ele estava encontrando com alguém que não era simplesmente um ser humano qualquer. Paulo sabia que ele estava encontrando com o Senhor. E a resposta de Jesus é: eu sou Jesus. Irmãos, Jesus era um nome comum da época. Tinha muitas outras pessoas que chamavam Jesus na época. Mas em nenhum momento Paulo pergunta qual. Paulo tinha plena certeza de quem é que estava falando com ele. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Paulo tinha uma convicção de que aquele Jesus, aquele evangelho, aquilo que um dia ele chamou de blasfêmia,
Agora ele estava tendo convicção de que era verdade e de que ele estava errado. Você percebe que nesse momento as convicções de Paulo, a visão que Paulo tinha de Jesus, está tudo se desmoronando. Aquilo que Paulo estava dizendo que era uma mentira, aquilo que Paulo estava perseguindo, na realidade era um fato, era verdade. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus é Senhor. Aquela pregação de Estevão, eu fiquei imaginando, né? A Bíblia não relata, mas eu tenho por mim que a consciência de Paulo já estava extremamente agitada nesse tempo aqui. Porque aquela pregação de Estevão, ele ter pregado com tamanha coragem e ousadia, e Lucas faz questão de registrar que ele estava lá, aquilo causou algo na consciência de Paulo. E aqui ele chega à conclusão: Estevão estava certo. E se ele chega à conclusão de que Estevão estava certo, ele também chega à conclusão: eu matei Estevão. Estou perdido, ai de mim, e agora esse que eu estou perseguindo está aqui na minha frente. Todos nós precisamos deste encontro com Jesus Cristo. Mas o coração de Paulo é transformado. Quem és tu, Senhor? O que o Senhor deseja que eu faça? E nós vemos aqui agora um homem sendo transformado, um homem se arrependendo, um homem se submetendo ao senhorio daquele que ele estava perseguindo. A batalha acabou. Paulo parou de lutar contra os aguilhões. O Cristo realmente havia ressuscitado. Agora, o que a conversão de Paulo diz para nós? Todos os homens precisam de salvação, seja quem ele for. Todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens precisam de salvação. Olha o que Paulo fala sobre ele em Filipenses: se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmãos, Paulo estava totalmente comprometido com a lei, totalmente comprometido com o zelo, guardando a lei, mas ao mesmo tempo Paulo estava totalmente errado. Ele era um homem muito sincero nas crenças dele, mas ao mesmo tempo muito errado. Não basta sinceridade, não basta zelo, não basta ser um seguidor estrito das leis. O que eu devo fazer para ser salvo? Quais são as leis que eu preciso cumprir? O que os cristãos fazem? É ir ao culto? Então eu vou. É dar o dízimo? Então eu dou. É ter um padrão de comportamento X? É isso que eu preciso fazer para ser salvo? Para você ser salvo, Deus precisa encontrar com você no caminho de Damasco e cegar os seus olhos. É isso que você precisa para ser salvo. Paulo era um cara cumpridor da lei, irrepreensível. Ele era um cara que nós iríamos olhar, jamais falaríamos que ele precisa de salvação. Fariseu, cumpre a lei como ninguém, zeloso por Deus, e indo para o inferno. Não interessa quem você é, não interessa a sua cultura, como você foi criado, se nasceu em berço evangélico, se foi criado numa família cristã ou não, se está cumprindo tudo certinho. Se você não teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, você está indo para o inferno. A nossa salvação não depende das nossas boas obras. A nossa salvação, graças a Deus, não depende do nosso currículo. Não depende de como nós fomos educados ou não.
Se você se encontra hoje nessa situação, você precisa se arrepender. Talvez você está passando a sua vida inteira achando que você é crente, mas você não é. Se você não teve uma experiência que transformou você de um que perseguia a igreja para um pregador do evangelho, talvez você ainda não teve uma experiência de salvação. Você que está me ouvindo em casa também, talvez você não teve essa experiência ainda. A conversão custou para Paulo, irmão. Ele estava fazendo um ótimo trabalho, falando para todo mundo que aquilo era errado. No dia seguinte, então, sabe aquele Jesus? Era verdade. Você acha que para Paulo foi simples isso? Mas nós estamos vendo um homem de fato transformado. Tudo aquilo que Paulo construiu, irmão, desmoronou. Todo o patamar que ele atingiu dentro do judaísmo foi por água abaixo. Jesus que ele estava perseguindo era real. Você tem noção do que é isso? Viver uma vida e de repente você descobrir que viveu errado a vida inteira, mas ao mesmo tempo é a melhor coisa que nos pode acontecer. Porque viver enganado, viver iludido, achando que está no caminho certo quando não está, é justamente o caminho para o inferno. E nesse momento, Deus está transformando, convertendo o caminho de Paulo. Agora, uma pergunta que eu fiquei pensando é, em Gálatas capítulo 1, Paulo diz que Deus o separou ainda no ventre da mãe. Mas Deus chamou Paulo apenas aqui em Atos capítulo 9. Ele foi escolhido no ventre da mãe. Enquanto o Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Por que que Deus permitiu que Paulo fosse tão longe, para depois chamar Paulo? A primeira resposta é, para mostrar a grandeza da sua paciência. O nosso Deus é um Deus que se revela como um Deus tardio em irar-se. Um Deus que é paciente, um Deus que espera, um Deus que não se ira facilmente, um Deus que não se ira rapidamente, um Deus que dá tempo para você se arrepender. Este é o nosso Deus. Sabe o que isso significa? Talvez você está orando há mais de 10 anos, há mais de 20 anos pela salvação de alguém. Não desista. Deus é paciente. Deus foi paciente com Paulo, e Deus é paciente conosco. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Deus deseja que todos os homens se arrependam. Inclusive Pedro usa isso como um argumento. Porque Jesus ainda não voltou? Porque Ele é paciente e está esperando que mais pessoas sejam salvas. Mas Paulo diz que isso aconteceu com ele também para servir de exemplo. Para servir de exemplo para todos aqueles que pensam que são pecadores demais para ter esperança. Para servir de exemplo para você,
que acha que já foi longe demais nos seus pecados e Deus não pode mais te salvar. Irmão, não existe lugar longe demais para a graça de Deus. E o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Isso precisa servir de esperança para você, porque às vezes eu olho para mim, para os meus pecados, Deus, como o Senhor ainda todos os dias renova sobre mim graça e misericórdia, todos os dias, não interessa o que você faça, bondade e misericórdia estão te perseguindo. Não existe lugar longe demais que você tenha ido, não interessa o que você fez. Nós estamos falando de um assassino. Mesmo que você tenha matado pessoas, mesmo que você tenha vivido em imoralidade terrível a sua vida inteira, mesmo que você tenha insultado o Senhor, sendo um arrogante, sendo um avarento, sendo um ganancioso, sendo um fofoqueiro, não interessa. Não interessa quais foram os teus pecados, não interessa o quão baixo você foi numa vida de depravação, a graça de Deus é mais poderosa do que todas essas coisas, e a vida de Paulo é um exemplo para nós. Se você está longe, a graça de Deus pode ir mais longe ainda para te salvar. Se você nesta manhã, se você está me ouvindo e se você está desesperançoso, eu quero te lembrar, Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus forte, Deus é um Deus poderoso. Se Ele salvou Paulo, Ele pode salvar qualquer um. Se Ele salvou você, Ele pode salvar qualquer um. Se Ele me salvou, Ele pode salvar qualquer um. Nunca diga que aquela pessoa ali não tem esperança. Nunca diga isso, nunca pense que alguém não tem esperança. Todos os homens têm esperança de salvação. E eu não acredito que Paulo está exagerando aqui, gente, quando ele fala, e eu que sou o pior dos pecadores. Eu realmente acredito que Paulo tinha essa visão sobre ele. Você acha que você ter feito tudo aquilo que Paulo fez e depois se convertido, você acha que ele não tinha uma visão clara sobre quem ele era? O texto aqui nós não vamos ler inteiro, mas diz que Ananias fica com medo de conversar com Paulo. Ele diz, Deus, sim, sério? É para eu conversar com Paulo, assim, você sabe quem ele é, né? E diz que depois Paulo foi ter com os outros discípulos e os discípulos não queriam receber Paulo. Barnabé teve que levar Paulo aos discípulos. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é Paulo chegando diante dos outros apóstolos e os apóstolos lembrando que Paulo matou Estevão? Mas isso aconteceu para servir de exemplo para nós, que não existe um poço que é profundo demais, que a graça de Deus não possa nos resgatar. O que nós podemos aprender, Deus salva os inimigos mais endurecidos. Deus pode salvar qualquer um. Sabe o que isso significa? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Nós não sabemos quem Deus escolheu desde o ventre ou não. Então o que nós temos que fazer? Pregar para todo mundo. Deus pode salvar qualquer pessoa, por isso o que nós devemos fazer? Continuar pregando o Evangelho. Mesmo que você já está orando por alguém, pregando o Evangelho por anos, não desista. Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa. Não existe alguém que é pecador demais, que seja forte demais para Deus salvar aquela pessoa. E Deus pode fazer do principal dos pecadores o principal dos missionários. Talvez você pode até pensar, não, eu fui salvo. Tudo bem, eu entendi que eu era pecador, eu fui salvo. Mas servir a Deus, ser um missionário, não, isso é demais, não.
Ser salvo, tudo bem, entendi. Mas agora eu vou ser salvo e eu vou ser ali o mais simples dos irmãos. Não vou poder servir a Deus por causa de tudo que fiz. Deus pegou o principal dos pecadores e transformou ele no maior apóstolo que já existiu, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O homem que olhou para os outros e diz: eu trabalhei mais do que todos eles, não por mim, mas pela graça de Deus. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. O Evangelho pode transformar a vida de qualquer pessoa, especialmente dos improváveis. E especialmente daqueles que ninguém bota fé. Não precisa botar fé. O poder de Deus é suficiente. O poder de Deus é suficiente para transformar perseguidores em apóstolos. E a última coisa que nós aprendemos é que ninguém pode ser salvo por sua própria vontade e mérito. E graças a Deus por isso. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos, porque se fosse essa a base da nossa salvação, ninguém seria salvo. E se Deus é aquele que nos salvou, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou nas nossas vidas. E Deus vai ter o teu coração por completo. Se Deus iniciou uma obra na sua vida, Ele vai concluir. Se Deus te salvou, Ele vai fazer você perseverar até o dia de Cristo, quando nós receberemos nosso corpo glorificado. Até lá, nós nos rendemos. Até lá, como Paulo, nós precisamos ver Jesus. Até lá, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e a cada dia ter essa experiência de cair com o rosto em terra. Até lá, nós nos rendemos e paramos de lutar contra os aguilhões. Amém?